Olha ele, o primeiro, hein? Esse Lucas é pontual mesmo. Eu pensei que você ia entrar pelo da Oliver. Tá tranquilo o áudio? Tomara que a internet hoje colabore, viu? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Haroldo. Seja bem-vindo. Capricorniano tem desses, né, Lucas? Boa noite a quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Haroldo. Boa noite a quem está chegando. Gente, nós vamos dar início a mais um Live Notícias de hoje. Nosso encontro é sempre toda segunda-feira. A gente fica conectado até às 19h20. Espero que você fique até o final da live, porque a gente vai trazer algo bem importante para vocês. Hoje, notícias sempre em primeira mão, notícias sempre com uma boa discussão. Isso mesmo, Haroldo está aqui, ó, já interagindo, estou na cola. Fique aí porque nós vamos trazer muito assunto importante no dia de hoje. Então, para quem tem colegas, amigos no seu Instagram, pode mandar um aviãozinho aí para a galera, que aí o pessoal vai entrando e vai interagindo mais, tá bom? Eu já vou começar porque o nosso tempo é curto e a gente não pode estar se estendendo tanto assim. Eu começo destacando hoje, um dos destaques que nós vamos trazer é o fim do prazo da campanha de vacinação contra a gripe. Isso mesmo, o prazo termina amanhã, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nós vamos também falar sobre a questão da nuvem de gafanhotos, que é um assunto que tem sido muito discutido, muito disseminado nos últimos dias. Como se não bastasse a pandemia, ainda vem essa onda de gafanhotos, que existia essa possibilidade, se no Brasil pode chegar ou não, e aí deixa os estados também em alerta sobre isso. Então a gente vai trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre os atrasos nas encomendas dos Correios. É isso mesmo, eu acredito que a gente sempre conhece alguém que teve um aperreio em relação a esses atrasos de encomendas. E agora, com a questão da pandemia, essa situação tem piorado. Então a gente vai trazer alguns destaques, um aprofundamento maior sobre isso. E vamos abordar também a importância do marketing digital nas eleições municipais. A gente sabe que mesmo na pandemia, existe a possibilidade das eleições acontecer dia 15 de novembro, até porque já foi votado no Senado, né, e agora foi devolvido para os deputados votarem também. Então existe essa possibilidade, a gente vai trazer esses assuntos, porque a gente sabe que com essa pandemia a gente não pode sair de casa, não pode ter o contato social, até que essa curva diminua, até que outras, né, os testes das vacinas, até que, na verdade, venha uma vacina para imunizar todos nós. Então a gente sabe que as campanhas eleitorais elas vão ser disseminadas no meio digital. Então a gente vai trazer o meu colega Lucas Oliver, ele que é jornalista, especialista em marketing digital, para falar um pouco sobre esses assuntos, tirar a dúvida de vocês, trazer um bate-papo bem legal para deixar vocês bem orientados sobre essa questão, tá bom? Então eu vou começar destacando para vocês aqui também a questão dos assuntos mais comentados na internet. No Twitter, um dos primeiros assuntos mais comentados hoje é o da política, em relação à hashtag Ciro no Brasil Fórum. O outro assunto mais comentado na web é a lei da censura não.
No Twitter é um dos assuntos mais comentados entre os perfis que estão aí dentro dessa ferramenta. O terceiro assunto mais comentado é Paquetá, o quarto assunto cobra venenosa, o quinto assunto também mais comentado é a hashtag orgulho hétero, o sexto assunto mais comentado é a hashtag Bolsonaro orgulho do Brasil e o último assunto comentado é sobre Decotelli, a questão do ministro. Na verdade, a gente não pode nem chamar de ministro ainda porque ele não tomou posse. Tenho essa informação aqui em primeira mão que o governo cancelou a cerimônia de posse do ministro por questões de polêmicas envolvendo fraudes na questão da escolaridade e das especialidades desse ministro. Então, desse ministro não, dessa pessoa, né, dessa personalidade, dessa figura pública que Bolsonaro deu indicação que seria o ministro da Educação. Mas como ele ainda não tomou posse, a gente não pode chamar de ministro. Então, a gente tem essa informação que o governo cancelou a cerimônia de posse. Em relação a toda essa polêmica, acredito que vocês já estejam por dentro um pouco desse assunto polêmico aí que vem sendo discutido. Então, eu quero dar boa noite a Fernandes, a Laís Melo. Uma boa noite para vocês. Eu quero destacar aqui que a campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã o prazo. A gente sabe que foi prorrogada a campanha, né, até o dia 30, amanhã. E assim, a gente traz um alerta porque a Secretaria de Estado da Saúde destacou que em Sergipe a meta de imunização estipulada não foi ainda alcançada. Que na verdade a Secretaria diz que a meta é que 542 mil doses da vacina seja aplicada em todo o estado e que atualmente só foram aplicadas 470 doses. Então, é o que representa cerca de 89,67% do público-alvo em todos os municípios, ou seja, grupos prioritários, público-alvo, como a gente também chama, deixaram de se imunizar, não estão se imunizando. Na verdade, não se imunizaram durante essa campanha, né? Então, precisa-se de um alerta, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, para que essas pessoas vão até o posto de saúde para poder tá tomando a sua vacina. Laís aqui, colocando uma carinha, boa noite. Vinícius, sejam bem-vindos. Então, eu trago para vocês que o prazo termina amanhã e é importante a gente destacar essa importância da vacinação em tempos de pandemia, porque a gente sabe que a vacinação contra a gripe, né, contra a influenza, ela não combate o coronavírus, mas é importante destacar que ajuda no diagnóstico, né, rápido entre os profissionais da saúde, que vai estar ali trabalhando, se dedicando diariamente para receber essas pessoas que estão com síndromes gripais. Então é importante que o grupo de risco vá até um posto de saúde mais próximo da sua residência, caso seja alguém que não possa se deslocar por conta da idade e até por conta também dessa questão da pandemia, entre em contato com a agente de saúde, veja como é que vocês podem estar tomando a sua vacinação, porque é muito importante nesse momento. Caso você tenha uma síndrome gripal, às vezes é uma gripe comum, mas às vezes os sintomas são parecidos com o do coronavírus e aí fica essa dúvida. Então é importante que você esteja imunizado, porque aí, né, já diminui essa questão de estar preocupado. Ah, meu Deus, tô com um resfriado, tô com uma febre, tô sem vontade de comer e tal. Será que é o coronavírus? Às vezes não é. Às vezes é um resfriado, porque a gente sabe que durante esse tempo as temperaturas elas ficam mais amenas e aí chove, estia. Então tem gente que já tem a imunidade um pouco baixa em relação a isso e acaba ficando resfriado. Então, vá até o posto de saúde, faça a sua vacinação ou se vacine-se. Você que conhece alguém que é do grupo de risco, dê um alerta para essa pessoa, dê uma orientação. Às vezes ela não sabe a tamanha importância que é dessa vacinação. Então, termina o prazo amanhã, né? E a gente sabe que é muito importante nesse momento. Então, eu trouxe para vocês aqui, embora alguns já saibam,
quais são, né, o grupo, quais são as pessoas que estão inseridas no grupo de risco. Mas eu vou destacar aqui porque é sempre bom relembrar. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que é pessoas que sofrem com hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. São esses adolescentes que estão custodiados, digamos assim, num Senam, né? São adolescentes que estão ali naquele ambiente mais fechado, então eles se encaixam no grupo de risco. Questões de também caminhoneiros, motoristas. Boa noite, Carlos França. Boa noite, Balu. Sejam bem-vindos. Então, é importante a gente destacar quem são esses grupos de risco. Destaco também as crianças, é importante que os pais se atentem também ao cartãozinho de vacinação do seu filho, tá atualizando direitinho para não ter problema. A questão é se imunizar. A gente sabe que as crianças também são vulneráveis, os gestantes, pessoas com deficiências, gestantes que recentemente tiveram bebê também, professores de escolas públicas e privadas e pessoas de 55 a 59 anos. Então é importante a gente se conscientizar em relação a isso, tá bom? Eu vou destacar aqui também para vocês, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. A questão também dessa repercussão da nuvem de gafanhotos. É um assunto que a gente precisa estar por dentro, porque circulam nas redes sociais, circulam boatos, que vai chegar no Brasil, que pode chegar em Sergipe. Então, a gente é bom ir atrás de especialistas, de alguém que fale um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, eu trouxe que os biólogos acreditam que não chegará em Sergipe. Essa nuvem de gafanhotos não vai chegar, porque como se não bastasse o sofrimento dessa pandemia do coronavírus, a gente tem mais um assunto que está sendo discutido, que é essa possibilidade, talvez, que chegasse essa nuvem de gafanhotos na zona rural aqui brasileira. Então, as autoridades, os especialistas entendem que não vão chegar. A gente sabe que esse fenômeno se formou no Paraguai e atravessou várias regiões da Argentina rumo à fronteira do Brasil com o Uruguai, né? O Ministério da Agricultura declarou o estado de emergência, né, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido a esse surto dessas pragas. Foi decretado um alerta, né, sinal de alerta. Então, em Sergipe, essa discussão não chegou a ser debatida entre as autoridades, porque entendem, provavelmente, que não existe o risco de chegar até o nosso estado, até porque se no Rio Grande do Sul não pode existir ou pode existir essa possibilidade, uma vez que vai depender das mudanças climáticas, das temperaturas que podem fazer com que o vento, né, coloque a direção desses gafanhotos para outros locais. Então, basicamente é isso. A gente sabe que essa espécie não é um vetor para nenhuma doença, né, para a gente, graças a Deus, e as causas climáticas e a diminuição dos predadores favorece o aparecimento desses gafanhotos. Então é bom a gente ficar tranquilos, né, sabendo que essa nuvem de gafanhoto não existe a possibilidade de chegar em nosso país por conta das temperaturas, que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina são bem mais amenas, e aí a direção do vento vai levar essa nuvem de gafanhotos para outros locais, graças a Deus, né? E aí, o que é que vocês acham a respeito dessa onda de gafanhotos? Vocês acreditavam que poderiam chegar aqui no Brasil? Como é que vocês podem estar falando sobre esse assunto? Gostaria da colaboração de vocês. Enquanto vocês estão aí nos assistindo, eu quero também destacar novamente os assuntos mais comentados na internet, que é a questão da hashtag Ciro no Brasil Fórum, hashtag Lei da Censura Não, né? A Lei da Censura Não agora ultrapassou, é um dos assuntos mais comentados no Instagram. E o segundo assunto mais comentado é Ciro no Fórum do Brasil. Então, vamos deixar claro sobre essas questões, que é importante a gente estar debatendo um pouco sobre isso. Eu trouxe também para vocês aqui uma outra informação. Quero destacar aqui para vocês que, deixa eu ver aqui, sobre a questão das encomendas dos Correios.
A gente sabe que em tempos de pandemia, muita gente tem utilizado a internet, sites online para poder fazer suas compras. Até porque tem gente que gosta muito, né, de fazer essas compras por meio da internet. Eu mesma sou fã de comprar pela internet. Então, é importante deixar claro que essa situação, para quem gosta de fazer compras pela internet, está complicada. É isso mesmo. Isso porque as encomendas estão atrasadas nesse período de pandemia. Os Correios têm atrasado as encomendas e têm deixado os consumidores na bronca, realmente na bronca. Muitos consumidores têm reclamado na página, né, oficial dos Correios, no Instagram principalmente, e assim, os Correios a gente sabe que não é de agora que vem tendo problemas com a questão das entregas desses produtos. E agora, durante a pandemia, aumentou ainda mais. Em Sergipe, milhares de pessoas aguardam as suas encomendas. Pelo PAC, principalmente, é que tem atrasado ainda mais. Isso porque em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro, diversos centros de distribuição estão com as atividades paralisadas por questões de ordem judicial. É isso mesmo. Após essa contaminação do primeiro caso de coronavírus envolvendo servidores dos Correios, a Justiça determinou que esses servidores fossem trabalhar em casa de forma remota e fez com que diminuísse, né, o fluxo, a quantidade de funcionários em loco, nos centros de distribuições, fazendo com que as encomendas ficassem, no caso, presas, né? Não fossem entregues ao devido destinatário. Então, a Justiça diz que até que todos façam a testagem para a Covid-19, para saber se tem a doença, se não teve, como é que está toda a situação, é preciso que cumpra essa determinação, porque caso não se cumpra, os Correios podem pagar R$50 mil por multa diária, isso mesmo. E a gente sabe que os Correios, mesmo antes da pandemia, como eu já venho falado, boa noite, Wade. Mesmo antes da pandemia, já vinha tendo problemas na entrega dos produtos de encomenda, que não vem chegando, entendeu? A gente sabe que muita gente, vocês conhecem, deve conhecer alguém que já passou por algum aperreio em relação a essas encomendas, de ter comprado e os Correios ter atrasado, a encomenda ter sido extraviada. Então a situação atualmente tem se complicado cada vez mais. E é importante a gente anotar aqui o número de contato para você que conhece alguém ou você que comprou alguma encomenda e está atrasada. É importante você anotar esse número para contato para tirar suas dúvidas, que é o 30030100 ou 0800 725 7282. A gente sabe que esses números também muitas vezes não acaba ajudando nas nossas dúvidas, nas nossas questões sobre as nossas encomendas, porque assim, às vezes eles demoram e tal, e às vezes a gente fica na ansiedade, ó, e lá está colaborando. Eu estou aguardando a encomenda há cerca de 30 dias. Isso mesmo, olha, a Laís, nossa colega jornalista, está passando por essa situação. Como ela, tem várias pessoas também que estão passando por uma situação como essa. Eu recentemente também tive um probleminha com uma encomenda minha também, mas não chegou a ser extraviada, graças a Deus. Só que ela teve a numeração trocada. Ela foi trocada a numeração e o produto que possivelmente eu estava para receber, com a numeração que eu estava acompanhando, foi entregue no Maranhão. Eu liguei para lá, para os Correios, o funcionário me atendeu super bem e ele informou que o número do código de rastreio tinha sido alterado. Eu confesso que eu fiquei muito chateada. Disse até que iria procurar a justiça, mas graças a Deus, depois eu entrei em contato com o local que eu comprei meu produto e acabou resolvendo a situação. Olha, o colega Carlos França está aqui colaborando, dizendo: tive problemas, mas voltei. Então, é uma questão que essas encomendas dos Correios têm deixado a gente com dor de cabeça. Então, caso vocês tenham que comprar algo ou comprou, verifique o código de rastreio, ligue, ou se pensar em comprar, não compre nesse momento, para que vocês não fiquem tendo dor de cabeça com esses atrasos, porque a gente sabe que os Correios já vêm fazendo, né, trazendo um serviço não tão eficaz,
pra a gente sabe que isso é fato, e agora com a questão da pandemia tem piorado cada vez mais. Então, boa noite, Casey, seja bem-vindo. Então, é importante a gente ficar atento sobre essas questões, tá bom? Para que a gente não se estresse. Vamos falar agora sobre a questão do período eleitoral. A gente sabe que o período eleitoral tem se aproximado, inclusive já tem data prevista para acontecer as eleições deste ano, né? É que o Senado aprovou o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro, e o segundo turno está previsto para acontecer dia 29 de novembro. Então, o próprio Tribunal Eleitoral é a favor do adiamento, mas defende que as eleições precisam acontecer ainda este ano e já vem articulando essa mudança com parlamentares, especialistas eleitorais e especialistas sanitários. Então, o texto da PEC seguiu para a Câmara dos Deputados, né? Já foi apreciada no Senado, seguiu agora para a Câmara dos Deputados, onde irá precisar ser votado em 2 turnos, para que possa saber como é que vai ficar toda essa situação, se realmente vai ser adiado ou não. Os deputados, né, precisa dar esse aval também, não só os deputados, o Senado também, né, já deu esse aval, agora é a vez dos deputados, para que após isso vai para promulgação no Congresso Nacional. E diante dessas discussões, o tempo está ficando curto, né? A gente sabe que a preparação daqueles que vão disputar uma vaga nas eleições para prefeito, vereador e vice-prefeito, está ficando curto, até porque o adiamento das eleições, consequentemente, com esse adiamento, consequentemente existe uma alteração no calendário eleitoral, consequentemente sofre essas alterações. Então, eu trouxe para vocês como é que ficaria essas alterações, né, no calendário eleitoral, de acordo com a PEC. Olha, a partir do dia 11 de agosto, aí vem a questão para transmitir programa apresentado, comentado por pré-candidato. No caso, a partir do dia 11 de agosto seria proibido as emissoras, né, transmitir um programa apresentado ou comentado por alguém que está sendo pré-candidato. Aí a gente vem trazendo dia 31 de agosto a 16 de setembro, seria a realização das convenções para as escolhas dos candidatos e dos partidos. Dia 26 de setembro, o prazo para os partidos e a coligação e as coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro desses candidatos. Após o dia 26 seria o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, e é por isso que a gente vai trazer hoje esse destaque com o jornalista que é especialista em marketing digital, Lucas Oliver, para falar sobre isso. E aí a gente vem trazendo esse calendário, a partir do dia 26 seria a Justiça convocaria os partidos, né, para poder, e as emissoras de rádio e TV, para elaborarem o plano de mídia, e a partir do dia 27 de outubro, os partidos, as coligações e os candidatos deverão divulgar o relatório das transferências do fundo partidário e do fundo especial de financiamento da campanha, os recursos em relação aos dinheiros recebidos, gastos realizados, enfim. E até o dia 15 de dezembro, que é encaminhada à Justiça Eleitoral, as prestações de contas, né, da campanha, dos candidatos e dos partidos. Então, a gente traz todo esse destaque e traz também um aprofundamento sobre isso, porque diante desse cenário, né, a corrida para conquistar os votos tem ficado cada dia mais intensa. Boa noite, Camila, boa noite, Cleo Mota, sejam muito bem-vindas. Então, a gente sabe que diante desse cenário, a corrida para conquistar os votos tem ficado cada dia mais intensa. Isso porque os pré-candidatos devem se atentar às regras do que é permitido e do que não é permitido na internet. Então, eu trouxe aqui também para vocês algumas informações importantes também do que é permitido e do que não é permitido na internet, para que a gente fique por dentro dessas informações, né? Ficar atento sobre isso. É importante a gente destacar essas informações para vocês. Então, fica proibido fazer campanha antecipada, fazer showmícios, pintar muros, espalhar fake news, contratar pessoas para atacar candidatos, fazer campanha em outdoor, distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas e etc. Algumas dessas proibições, né, já é bastante conhecida entre todos nós, assim, que
que está atento sobre essas restrições ou não. E o que é permitido, lançar pré-candidatura, divulgar qualidades pessoais e intenções, né, da pessoa que está ali se dispondo a disputar essa vaga, seja para prefeito, vereador. É permitido também impulsionar conteúdo na internet, apenas para pessoas jurídicas, fazer campanha por meio da imprensa escrita e contratar cabos eleitorais, também é permitido. Então, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 53 milhões de eleitores podem ir às urnas nessas eleições. E para falar sobre essas questões, sobre essas regras, sobre o que pode e o que não pode, né, durante a campanha, digamos assim, na internet, que a gente sabe que o marketing digital vai ser muito importante durante esse período, até porque durante a pandemia não vai poder ter esse contato, né, físico com as pessoas, eu vou convidar o nosso colega Lucas Oliver para bater um papo com a gente sobre marketing digital e a importância durante esse período. Eu vou convidar aqui o colega que já está aqui esperando o nosso convite para estar atento, enquanto pessoas, enquanto pré-candidatos, eleitores, enfim, para que a gente possa estar tirando nossas dúvidas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu só procurar aqui um filtro para poder. Olha, o que é isso? Você é sempre criativo, né? Não, diga. Cadê Boa aqui? noite, Priscila. Pera Linei está aí. aqui, fazendo um acenamento. Vitor, boa noite. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui só o filtrozinho. Oi, Gente, que arraso! diga. Vou botar isso daqui. Tá bom aí? Tá legal? Tá Dá para tranquilo enxergar? aqui. Dá para Pronto. enxergar. Tá me ouvindo? Tá ok ou eu Tô. tiro o fone? Tá ok, tá tudo ok. Pronto. Então, primeiro eu quero dar boa noite a essa galera linda que lhe acompanha, né? Que bom, né? Tô aqui feliz da vida por participar desse momento tão especial, até porque começa uma nova temporada no Live Notícias, né? Até porque a gente já sabe por que, né? Estrategicamente eu estar aqui hoje, né? Antecipando o pontapé inicial que você vai fazer, né? Parabéns pelo Live Notícias, parabéns pelo projeto. É algo realmente inovador, é algo que realmente traz a informação de forma leve e que ainda tem o momento de interagir com as pessoas, porque eu acho que o que falta hoje na internet é a informação verdadeira com interação. Na verdade, porque assim, a gente está num momento de fake news aí adoidado, né? Então acaba que a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, hoje à tarde eu li que em 2 sites que a leva de gafanhotos já estava em Recife. Ou seja, então você já deu informação dizendo que não chegou, né? Então, assim, quer dizer que eu já estava acreditando, já ia comentar isso, mas que bom, né? Oi, Keise, tudo bom, meu querido? Abraço. Aí o que acontece? Conterrâneo também de Barueri, né? Como minha amiga Elis. Sim, mas aí o que acontece? Eu sou o Lucas Oliver, sou jornalista também, estudei junto com Elis, a gente estagiou junto também na TV APRP e fez alguns trabalhos juntos também durante a faculdade. Nesse meio tempo eu já trabalhava com assessoria de comunicação, bem antes mesmo de entrar na faculdade, né? E assim, meu maior, vamos dizer assim, minha maior paixão, além da produção, é assessoria de comunicação. E na época de estágio, eu ainda fiz uma pequena participação na assessoria de comunicação de um candidato de Buquim, Chicão, que na verdade assim, não deu muito tempo para fazer, por causa que eu morava aqui, estagiava aqui em Aracaju, e para eu ir para Buquim e voltar, não tinha como. Mas assim, o pouquíssimo tempo que eu passei com ele foi bacana pra caramba. Outra coisa, eu quero uma caneca dessa, viu? Do Live Notícias, viu?
Vou Eu tratar de quero. fazer um sorteio aqui para vocês. Eu acho justo todo convidado ter uma caneca dessa, viu? Porque aí, ó, cadê? Isso mesmo. Aí eu tô o quê? Aqui, ó, patrocinado pela Cassel. Tomando água, diga. Eu não podia estar tomando um café, tomando um chá, né? Com a caneca do Pois live. é. Não, mas Então, assim. Lucas, Vamos lá? seja muito bem-vindo. Vamos começar a bater Obrigado. nosso papo Bora sim. sobre todas essas questões, porque é um assunto muito extenso que a gente precisa debater. A gente sabe que o tempo está passando, é muito rápido. As redes sociais estão sendo uma ferramenta muito importante para esses pré-candidatos, né, que vão precisar explorar sua campanha nas redes sociais. E eu gostaria de saber, você enquanto especialista em marketing digital, como é que você avalia esse novo jeito de fazer campanha eleitoral na internet? Na verdade, eu acho que isso foi uma sacada boa. Porém, eu acho que algumas pessoas, inclusive eu posso me colocar sobre isso, que a gente já vem fazendo essa campanha na internet. Só que hoje, até por conta da pandemia, acaba que se obrigando a pessoa lidar e estudar e entender o que é a rede social, o que é o Instagram, o que é o Facebook, né? Então, assim, o showmício, como você citou, dizendo que não pode mais, mas isso já veio de algumas eleições passadas. Camisetas, também já veio de algumas eleições passadas que já está proibido, né? Aqueles santinhos também, né? Então, assim, meio que já tem uma leva que a gente, se a gente for analisar bem, já tem uma triagem. Tipo, já tem uma peneira e que ia culminar no que estamos hoje. Concorda comigo? Sim, concordo. A gente sabe que, na verdade, a internet ela já vinha sendo, já vinha caminhando, na verdade, tracejando, né, todos esses caminhos para que essas pessoas, de uma certa forma, ela caísse na rede, né, fosse caindo aos poucos por conta dessas restrições. Agora sim, o que me preocupa nisso tudo é que manuseia, muitas das vezes, não sabe o que é o certo e o que é o errado. O que é transformar aquele político em autoridade. Transformar aquela notícia da entrega da cesta básica, por exemplo, não durante o período de campanha, mas que ele já tem esse papel já há muito tempo, não colocar isso nas redes sociais de forma eficiente, eficaz e benéfica. Porque acha que, assim, é obrigação, não é. Você tem que pincelar, você tem que contar uma história, você tem que mostrar à população, aos seus seguidores, que isso nada mais é do que uma coisa natural. Ele não está fazendo ali por conta da campanha. Qual é o preconceito da gente quando a gente vê logo alguém entregando cesta básica ou entregando alguma coisa que faça o social nas redes sociais? Aí para fulano, já quer ser candidato a vereador. É isso. Então, Verdade. aqui em Aracaju, que é a capital, já comenta isso. Eu queria saber se aí no interior, né, no município de Maruí, se tem esse preconceito, né? Vamos dizer assim. Tem esse preconceito, tem realmente, a frase realmente é essa, olha, fulano está fazendo um evento, fulano está entregando cesta básica, fulano está entregando, digamos assim, um simples chaveirinho. Rapaz, fulano quer alguma coisa com isso. Eu acho que ele vai se candidatar para alguma coisa. É assim que as Agora, pessoas falam. agora, uma coisa que eu acho importantíssima é a gente se basear nos políticos antigos, mais velhos, Hum, para poder fazer o marketing de hoje. Por exemplo, boa sacada. sabe por quê? Porque assim, a população, ela gosta dessa coisa humanizada, da contar a história da humanização, porém, ela gosta também de ver onde estão os recursos, não é verdade? Então, assim, onde foi investido tal dinheiro? É necessário a população Ela quer essa saber. prestação de contas, né? A Exato. sociedade clama por essa prestação de contas. E assim, você pode romantizar, vamos dizer assim, essa coisa e mostrar assim, olha, meu pai fez isso,
eu fiz isso, eu peguei tal quantidade de dinheiro, foi recurso tal, e investi nisso. Então isso é bacana, isso é permitido. O que não é permitido é simplesmente você chegar, achar que a população não vai querer. Ah, não, vamos contar a historinha humanizada. Não cai na boca do povo, não cai, não enche os olhos da população. Porque assim, pode ser durante um período curto, mas depois acaba que esquecendo, porque a população gosta de saber o retorno. Porque eu pago um imposto caro, você paga um imposto caríssimo, né? E a gente sabe muito bem disso. Então, assim, toda a população brasileira paga um imposto caro, um dos mais caros do mundo, se não for o mais caro. Então, a gente quer ter retorno, a gente quer saber onde é que está sendo aplicado. E eu vi que os políticos pararam de falar sobre isso. É como a assessoria não tivesse querendo vendar os olhos para isso. E a população precisa disso, não é verdade? Verdade. Agora sim, Lucas, a gente trazendo, olha, o Carlos França, nosso colega jornalista, está aqui colaborando. Lucas tem razão. Ter uma assessoria ruim, eu acho. É, Ele quis colocar ruim aí. ter uma assessoria ruim acaba destruindo tudo, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, assim, por que ter cuidado? Porque não é sempre que a gente vai estar com uma assessoria boa. E outra, assessoria boa você tem que investir. Tem que parar de querer pichichar preço. Tem que investir mesmo. Sabe por quê? Porque ó, na Oliver Assessoria, eu tenho design, eu terceirizo, no caso, só a parte de vídeo, mas o restante eu tenho estagiário, eu tenho design, eu tenho um publicitário. Tem dias que eu tenho que comandar tudo porque eu sou cabeça, entendeu, Elis? Mas tem uma equipe Entendi. por trás disso. É a mesma coisa de você. Você entrou agora no mundo da assessoria e você sabe muito bem a equipe que você já tem. Então, Tem assim, que é ter. necessário sim investir. A gente não pode fazer qualquer coisa, até porque a gente investiu para isso. Eu passei 4 anos numa faculdade, passei 1 ano e meio numa pós-graduação. Eu posso bater no peito e dizer assim, olha, eu tenho uma pós-graduação em marketing digital. Não foi um belo dia que eu acordei para dizer que mexo em rede social. Não é. Você viu que essa semana a gente saiu comprando cursos online, né? Tipo, a gente Verdade. saiu comprando porque a gente quer estar na pandemia parado, mas a gente está investindo também em conhecimento, não é verdade? Verdade. Mas Verdade. vamos lá, eu sei Agora, que você preparou algumas perguntas. Manda aí. então, a gente sabe que tem conteúdos que pode e que não pode ser publicado na internet, e a gente, pelo que eu estou percebendo no seu discurso, precisa se ter um macete, precisa ter uma romantização para trazer esses conteúdos de forma criativa. Você, enquanto especialista em marketing digital, quais são as dicas, as orientações que você daria para esses pré-candidatos em relação a essa questão das campanhas? Eu só vou, antes de responder, Liz, eu vou comentar aqui essa citação de Carlos França. Carlos, primeiro, eu sou seu Uhum. fã, viu? Aí o que que acontece? Aí ele botou assim, a assessoria é um dos mais importantes ramos do jornalismo. Isso é verdade. Até porque sem assessoria, as TVs e os rádios não andam. Porque muitas vezes os produtores que estão lá não têm a ideia e a sacada que está no dia a dia. Exemplo disso, eu vou citar aqui um exemplo. Há um mês, mais ou menos, eu peguei e botei uma cliente minha numa determinada TV falando sobre pensão alimentícia se o cara não pagasse a pensão alimentícia durante a pandemia. Na verdade, tipo, a TV adorou, jogou lá. Ou seja, a outra TV fez a mesma coisa. Então, assim, uma assessora que viu a pauta já jogou na outra TV. Então, Uhum. assim, eu até comentei isso com você, não foi? Tipo, eu mostrei as datas, mostrei tudo. Foi. Ou seja, então a gente tem que estar ligado nisso para trazer uma inovação. E isso O também diferencial. faz com que... Exato, porque a gente não faz o feijão com arroz. Até porque Isso. muitas vezes a gente quer trazer, a gente quer deixar o nosso cliente em evidência na mídia. E a gente não E pode trazer outra, aquela coisa do Lucas, feijão com arroz.
Só um adendo a isso no seu comentário, deixando claro que a questão do marketing digital, e principalmente quem é assessor de político ou de pré-candidato, a todo tempo está fazendo o papel de produtor. Não é somente de assessor, e Exatamente. sim de produtor, porque está produzindo, está procurando conteúdo, está ali vendo uma forma criativa de publicar aquela matéria, publicar aquela arte, vendo como você está ali movimentando mesmo as redes sociais. Pronto, aí eu puxo o gancho da sua pergunta em relação aos... era sobre os assuntos, né? Quais assuntos mais que a Sim, gente as poderia estar, né? orientações. As orientações. O que que acontece? Antes de qualquer coisa, você tem que ter um planejamento. E o planejamento básico, ele é formado primeiro por datas comemorativas, ou seja, o assessor vai pegar aquele mês todo e vai olhar no calendário quais são as datas de determinada coisa. Qual é o dia do orgulho LGBT que teve ontem, hoje que é São Pedro, entendeu? Então, assim, a gente já deixa pré-programado tudo isso. Então, assim, já é o primeiro de tudo. Aí, depois disso, paralelo a isso, a gente tem que prever as ações que a gente tem que fazer em relação a ele. Como a gente está num período de pandemia, a gente não vai poder fazer ação, ou seja, não vai cair na rua. A gente não vai poder visitar alguma rua que esteja ruim de infraestrutura. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, até porque a gente sabe das restrições que a gente tem, né? Mas a gente tem que saber muito bem isso e deixar bem focado quais são os conteúdos. Eu até eu tenho 4 pilares que eu desenvolvi das estratégicas de marketing eleitoral. A primeira de tudo é conteúdo, relacionamento, ou seja, você tem que ter simpatia e empatia com o seu público e principalmente com o seu seguidor, porque você nada mais é do que a mesma coisa que você é na vida real, você tem que ser na virtual. Você não pode ser muito simpáticozinho aqui e quando chegar no real você não ser. Não é Que verdade? Então, assim, legal, outra coisa. realmente, boa dica. Não é verdade? E assim, militância online. O que é essa militância online? São listas de transmissões que, assim, que a gente tem que puxar essas pessoas que estão com a gente. Então, assim, que a gente faça uma lista de transmissão com todo esse público que votaria na gente, mas que são militantes da gente. Não é cabo eleitoral, é diferente. Mas que fosse pessoas que estão ali lutando pelas mesmas bandeiras da gente. Quero mandar aqui um beijo para Catarina Prado. Linda ela. Que foi sua entrevistada, né? Foi sua entrevistada semana Foi, passada, arrasou. semana retrasada. Ela fechou. Aí o que tem? E o Amo, último Catarina. pilar é monitoramento. E o último pilar é monitoramento. Ou seja, você tem que monitorar suas redes sociais, você tem que saber as métricas, você tem que saber qual foi o post que teve mais relevância, qual que teve menos quantidade de conteúdo, ou de curtida, de comentário. Então, assim, isso é o básico desses quatro. Só repetir de novo: conteúdo, relacionamento, militância online e monitoramento. Né? Foram 4, não foi? O que Foram que 4, acontece? isso. Pronto. O que que acontece disso tudo? O que que não pode e que eu já estou vendo? Existem alguns pré-candidatos que eles já sabem o número o seu número Da sua campanha. da sua campanha e ele bota lá a foto da pessoa e o número. Isso é proibido. Não pode. Então, assim, cadê a assessoria? Cadê a questão da pessoa pesquisar? E outra, assim, caro pré-candidato. Tudo bem que você não é formado em jornalismo, você não é formado em design, você não tem obrigação nenhuma de saber. Mas você pode muito bem chegar e ler um pouco, estudar um pouco sobre determinadas coisas e perguntar. Não é verdade? Para você saber o Verdade. que é. Porque senão você acaba aqui tendo uma má assessoria e você pode ter algo ruim na sua campanha.
Então, assim, até na sua eleição, né? Então, assim, é muito importante você não poder fazer isso. Então, assim, são duas coisas que não pode. Outra coisa, assim, que você comentou em relação a questão de pintar muros, né? Essas coisas assim, isso não pode. Então, assim, porém, eu tô vendo muitas pessoas fazendo a panfletagem eleitoral. O que é panfletagem eleitoral? É postar o tempo todo. É achar que o tempo todo você vai ganhar voto. E não é. Você tem que conquistar, você tem que mostrar seu valor. Então, assim, quais são os benefícios que a pessoa tem que fazer ali? Tem que lhe conquistar, tem que lhe olhar e dizer assim, eu vou votar em fulano. O que é que ele faz? Na verdade, isso sem pedir voto, né? E sem falar as promessas dele, porque tem que ter um grau aí de cuidado, porque senão você pode sair, né? Lesado em relação à campanha, né? Cadê aqui? Tem Uhum. algum comentário aí? Ele se lê para Tem. mim, hein? Olha, tem aqui uma colaboração. No marketing eleitoral sempre haverá a técnica das mentiras fofas para a população. Vou prometer te dar aquilo que você mais precisa para ganhar confiança. Ainda é a mesma prática. Concordo, mas isso é a vida. A vida é assim. Quantas promessas a gente já recebeu, Elise? Verdade. De Inúmeras. inúmeras, de emprego, de ver nosso currículo, dizer que é tudo lindo, maravilhoso, que vai ligar pra gente, que a gente vai trabalhar e nada. E até quem está nos assistindo também já passou por essa situação. Exato, todo mundo, independente se é jornalista ou não, todo mundo Ou já passou não. por isso. Agora, para você não cair nesse conto, né, que ninguém é Alice no País das Maravilhas, né? O que que acontece? É você já saber o histórico dele. É você já saber quem é fulano. Até porque, assim, hoje em dia, com a internet, a gente sabe, tem como a gente seguir, seguir o que fulano prometeu, né? O que fulano prometeu e o que ele está cumprindo. Ou seja, isso tem na internet. Né? Então, pronto, já que já tem na internet, a gente tem o poder também. A gente não vota. Se a gente vota, a Volta. gente tem o direito também de poder ver o que acontece. Isso vale para todos, é prefeito, governador, vereador, todo mundo tem seu plano, seu planejamento, né, de campanha e dizer, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou prometer isso, isso, isso. Mas cadê fulano que você não fez? Cadê fulano? É por isso que eles trabalham as bandeiras. O engraçado de bandeira é que eu peguei um cliente que simplesmente ele disse que não, até não tá mais comigo, porque assim, quando eu cheguei para ele para fazer o questionário da assessoria, perguntei a ele quais são as bandeiras que você vai levantar. Ele fez o que é bandeira. Ou seja, Lucas, Lucas, com licença, só ah, um momento aqui. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando. Boa noite para meu pai. Ele fala, Liz, boa noite, pai. Boa noite, Patrícia. Boa noite para outro perfil aqui que eu não estou conseguindo visualizar no momento. Boa noite, Souza da Saúde. Seja muito bem-vindo ao Live Notícias. Boa noite, Marcos do Espetinho também. Seja muito bem-vindo. Ô, Lucas, vamos destacar oi. a questão sobre a análise que você faz em relação ao perfil dos pré-candidatos. Uma análise em geral para a gente terminar nossa discussão, porque já está chegando às 7h20 da noite. Então, o que acontece hoje, assim, a maioria tem que tomar cuidado do que publicar. O maior erro também é de chegar e dizer assim, quando você responde um direct, botar lá, assinado equipe de assessoria. O eleitor, ele não quer saber que é a equipe de assessoria. Você imaginou se Ivete Sangalo bota lá, assinado assessoria de comunicação de Ivete Sangalo? Não. Por Não. quê? Por causa que simplesmente o que vai acontecer? Ele tá achando que tá batendo papo com o político. E se ele tem essa admiração, é bom a gente não colocar isso. Né? Porque acaba que, vamos dizer assim, machucando ele. Né? Quero mandar um beijo aqui para Andréa Justus, parente de Roberto Justus, né? Está aqui na live. O que acontece? Então, assim, geral, o que acontece? Hoje em dia, para as redes sociais, a gente tem que ter maior cuidado. Outra coisa também, assim, nem tudo a gente publica no Instagram, e o conteúdo do Instagram é um, o conteúdo do Facebook é outro.
Boa sacada aí. Por que isso? Por que isso? Que acontece? Ô, Carlos França, obrigado. Parabéns, obrigado. Obrigada, França. O que que acontece? Por quê? Por causa que o público do Instagram é um determinado público. E o público do Facebook já é outro. Até os horários de publicações são outros, porque assim, Ô, nem sempre quem Lucas, está só online. um ade- Oi, oi. só um adentro, rapidinho. O público do Facebook eu acho mais popular. Exato. E assim, eu acho que a gente atinge mais quando é político. Porque a gente atinge mais, por causa que as pessoas já têm aquele carinho de querer, ó, primeiro que o Facebook veio primeiro do que o Instagram, né? Então acaba que a gente já meio que já só o fato de ser amigo de fulano acaba criando um vínculo, né? E lá tem Verdade. todas as possibilidades, porque fica mais fácil também de manusear, né? Tipo, das pessoas olharem. E eu não vejo muita gente fazer live no Facebook. Eu vejo Verdade. pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Então, assim, serve até para você, para trazer aqui o live notícia para lá, entendeu? Pra fazer um teste, né? Isso. O que que acontece? Mas, assim, geral, o que que acontece dos erros Para dos finalizar a Instagrams? discussão. Pra coisa. Ai, eu tô achando que tá muito pouco tempo, viu? Pouquíssimo tempo. Acho que a gente tem que dobrar isso, viu? Tem que abrir outra live. Aí É, o que que acontece? Simplesmente as pessoas têm que compreender que a vida do Instagram, elas têm que ter conteúdo e tem que mostrar que ela tem que ter uma relevância na vida do eleitorado, que é o seguidor. Esse comportamento dessa interação é fundamental. Se não tiver isso, não adianta você publicar tudo o tempo todo. Ou seja, também assim, textos longos é bacana, porque isso prende também a atenção da pessoa. Porém, a gente tem que saber qual é o público-alvo desse candidato. E nem tudo a gente pode publicar. Então, o que, que a gente faz? A gente publica vídeo, faz videozinhos. Eu não vejo nenhum pré-candidato pegar o celular e contar sua história nos stories. Não vejo. verdade. E não vejo a assessoria também simplesmente procurando fazer isso. Ou seja, não tem um planejamento. Ele tá ali, publicou. Tá ali, publicou. Então não existe. Você tem que ter tudo pré-programado. Assim como eu faço, assim como você faz. Tudo pré-programado. A gente que é perfeccionista, a gente fica o tempo todo querendo inovar, o tempo todo estudando, porque a gente quer trazer o melhor do conteúdo, né? Então, assim, Verdade. em resumo da história, invistam em assessoria de comunicação, invistam em marketing digital, procure uma equipe séria, procure um jornalista sério, porque assim, invista em pagamento mesmo, não queira pagar barato, porque às vezes o barato sai caro, dá dor de cabeça. E o tempo já está correndo, dia 15 de novembro já é aí. Na verdade, a gente já está aí. Então, assim, enquanto Tá você não muito tiver curto, o tempo tá, passando sabe? rápido. Então, assim, olha aí a questão da saúde que você falou em relação às vacinas. Por exemplo, esse mês de junho, que acaba amanhã, eu acho, né? Acaba amanhã, É, isso. é o mês vermelho. É o mês da doação de sangue. Eu não Ó, é vi uma boa sacada. eu vi quase ninguém postando sobre isso. A minha cliente, Tatiana Carmo, que é pré-candidata a vereadora de Aquidamã, ela tá lá. Tá mostrando, porque assim, já fiz a arte dela do mês de julho, que é o mês de julho amarelo, que é das hepatites virais. Ou seja, se a Secretaria da Saúde não faz, a gente tem que fazer. Então tem que ter um planejamento antecipado, na verdade. Então, assim, e É, ser repetitivo, e ser repetitivo. Não se preocupem, sejam repetitivos. Bote lá 2 vezes na semana. Outra coisa também que eu vejo muito lista de transmissão. Peça permissão. Fulano, posso botar você na minha lista de transmissão? E faça bote como um eu. resumão. Exatamente. Você pergunta, fulano, você quer receber meus conteúdos Live Notícias. do Live Notícias? Mesma coisa. Como o conteúdo de político é muito maior,
O que você pode Isso. fazer? Toda sexta-feira, você lança um resumão da semana. E você pode criar até um PDF, que é um jornalzinho, com as principais informações dali. Ah, Lucas, mas ele não tem tanto conteúdo por conta da pandemia. Uma folha só, uma lauda, não precisa ser aqueles de passar, até porque hoje a gente estava lendo no jornal que tinha 200 e cacetadas páginas que a gente já estava agoniado. De ler, porque os textos eram enormes e a gente já estava cansado, por mais que a gente use óculos, mas a gente já estava cansado de ler. Então, às vezes, o texto não é atrativo. Então, assim, outra coisa, outra dica matadora. 2 vezes por semana, você pega e faça 10 perguntas nos stories com enquetes. Sim ou não. E pronto. Isso faz com que você tenha relevância no seu Instagram. Independente de você ser político ou não político. Faça isso. Você vai ver que seu engajamento vai subir assim, ó. Estilo foguete. Só sobe, não volta não. Lucas, Lucas, o nosso tempo é tão curtinho, né? O bate-papo tá tão legal. Eu Oh, acredito que as bacana. pessoas devem estar amando aí assistindo essa live, mas assim, com essas dicas bem bacanas, bem importantes. Mas a gente já vai finalizar, é uma pena, Oh, né? oh. Porque nosso tempo é curto, mas assim, qualquer informação, qualquer dúvida que a pessoa que está assistindo a live queira tirar, pode ir no direct de Lucas, que ele responde. Qualquer informação que ele passou e que não ficou tão claro, a pessoa queira que acrescente. Eu já estou dizendo que ele vai responder, né? Nem sei, mas ele responde. Ele Vou responde. responder. E outra, assim, muito Então, gente, obrigado. Oh, pode falar. pode falar. Muito obrigado, desculpa por te interromper. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigado pela interação das pessoas também aqui, todo mundo entrando e falando também. A Carlos França também, o querido. A Cláudia também, saudade, meu querido. O que acontece? Eu tô com saudades de simplesmente passar essa crise econômica, essa crise também da pandemia, para eu voltar a ir para as festas dos municípios, né? Que assim, Barueri e Rosário eram os dois municípios que eu mais ia, né? Para as festas, né? Eles. Mas deixa pra É. lá, deixa pra lá. Aí o que acontece? Mas o que acontece? Muito obrigado. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, com a Elis, porque a Elis também é jornalista, a Elis também é especialista em marketing digital. Poderoso, meu querido, saudade, quantos anos a gente não se encontra. Pode entrar em contato. A gente tem um case de sucesso, a gente tem experiência para isso. A gente não é balela, a gente faz estudo realmente para isso. A gente estuda, a gente investe mesmo tempo e dinheiro em cursos. Eu já fui para Salvador, para São Paulo, tudo para fazer o curso de marketing digital, para trazer uma campanha bacana para os meus clientes, entendeu? Então, assim, muito obrigado, Elis. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. E comanda daí, que só é sucesso, viu? Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada também, Lucas, por ter aceitado o convite, em estar interagindo com, né, as pessoas que acompanham aqui toda segunda-feira o Live Notícias, que não perdem nenhum boletim, nenhuma edição. Quero agradecer a todos que participaram, que comentaram, e qualquer dúvida pode entrar em contato com o Lucas, comigo, que a gente puder estar ajudando, vai estar ajudando. A Carlos França, que participou demais dessa live, é um exemplo, realmente, meu pai está aqui acrescentando, Carlos França é um exemplo para a gente jornalista, para mim, para Lucas, para a gente que está entrando, né, agora na carreira, ele é um exemplo para todos nós. Então, gente, eu quero agradecer o Só Live dizer uma coisinha Notícias. aqui, rapidinho, Alice. Rapidinho. O professor Edidelson, parabéns pela educação da sua filha, que é um amor de pessoa, super inteligente, uma pessoa criativa. Assim, e eu não tenho o que falar de negativo de Elisa. Ao contrário, só elogios. E a gente sabe muito bem, quando a pessoa é assim, a gente sabe que a criação dela foi positiva. Parabéns, viu? O senhor e a mãe dela também, a sua esposa. Então, o Live Notícias termina aqui, né? Segunda eu estou de volta nesse mesmo canal e espero todos vocês. Muito obrigada. Tchau! Tchau.